Estou recebendo aqui no estúdio da nossa Jovem Pan News Fortaleza para um bate-papo super legal, o doutor Igor Pontes Vieira, é clínico geral da Best Senior e está vindo aqui. Boa tarde, doutor Igor, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Thiago, queridos ouvintes, é uma grande satisfação estar aqui, né, presente aqui no seu programa e estou à disposição. Vamos lá então, queria saber, doutor, primeiro uma curiosidade, né? O que é o clínico geral? O que o clínico geral faz? E quando é que a gente procura o senhor? Estou doente, vou no clínico geral. Vamos lá. O papel do clínico geral, ele tem um papel de orientar o paciente, certo? Acerca de qual especialista procurar. Em certos momentos, a gente até já trata, né? O paciente chega com uma queixa, eu já venho e trato o paciente, tá? Já solicito os exames, né? Já dou uma orientação ao paciente acerca da sua queixa. Não, é de ordem ortopédica, neurológica. Eu já consigo dar esse norte ao paciente para que ele vá ao profissional de maneira mais assertiva e não fique indo de um para outro, de um para outro. Então, um dos meus papéis é já tratar o paciente e orientar o paciente para que ele seja direcionado para o especialista com a maior assertividade e assim resolver seu problema em um menor tempo. Isso é muito importante, porque uma das reclamações na saúde é ficar esse pula-pula, né? Vou para o médico, não resolveu, não, era outro. E aí a orientação correta ganha muito tempo e em saúde tempo é vida, né? Sim. Se na economia tempo é dinheiro, na saúde tempo é vida, que é muito mais importante, né, doutor? Com certeza. Você vê um paciente que tem uma queixa e vai ao médico. Hoje em dia, com o advento das redes sociais, com o excesso de informações, o paciente vai até o Dr. Google, procura correlacionar a sua queixa, né, o seu sinal, o seu sintoma, e por conta dele já solicita o profissional. Porém, muitas vezes ele faz esse encaminhamento, auto-encaminhamento de forma errada. Então, num paciente que demora ali, não, vou marcar aqui um endocrinologista daqui 3 meses, indo ao clínico geral, até em 1 mês, se ele não resolver o problema, ele direciona o paciente para o especialista que vai realmente resolver o seu problema, né? Deixando o paciente, às vezes, de esperar tanto tempo e resolve logo o seu problema. Vamos falar aqui de câncer, por exemplo, o paciente que tem que correr rápido, né? Correr contra o tempo, né? Para não deixar que o câncer avance. Então, ele vai a um profissional e ele, clínico geral, ele tem um direcionamento mais adequado, mais assertivo e não perde tempo, né? Como você falou, tempo é dinheiro, já na saúde, né? Tempo é saúde. Então, a gente não pode descuidar disso, né? Então, faz parte do papel do clínico geral esse direcionamento mais rápido e mais efetivo. Uma coisa que o senhor falou que me acendeu a luzinha vermelha aqui, né? Buscar no Google. A internet é maravilhosa, a gente adora e resolve muita coisa, mas é um alerta que tem que sempre ser feito, né, doutor Igor? Que o Google não é médico. Você pode se orientar em alguma coisa básica, mas e aí puxa também para a automedicação. Quer dizer, o correto é buscar o profissional de medicina formado, que estudou 8, 10 anos para lhe atender, porque saúde não se encontra no Google, né, doutor? Exato, exato. Hoje em dia, como bem você falou, Thiago, eu vejo no consultório e nos hospitais muitos pacientes que já chegam automedicados, entendeu? E às vezes fazendo o uso da medicação de maneira totalmente incorreta, tendo até um malefício ao invés de ter realmente um benefício com aquele prometido por aquele medicamento, né? Justamente por uma interpretação de maneira inadequada. E o paciente, ele faz uso... antigamente se dizia, né? A vizinha ou o vizinho falava, tome tal medicamento que é melhor, você vai ficar bom mais rápido. Hoje em dia, você dá um clique no Google e em 1 minuto você já tem, às vezes, até o seu tratamento pronto. Porém, né, toda medicação, todo tratamento deve ser passado antes, deve ser consultado um médico, para que a partir daí ele possa saber se ele não vai ter uma sobrecarga de algum órgão utilizando aquele medicamento, se não vai ter um efeito colateral importante ao utilizar aquele medicamento sem uma informação médica. Então, a questão da segurança do paciente, né? Ou até uma intoxicação, por exemplo, e um excesso de medicamento. Então,
o médico vai trazer essa segurança para o paciente, para que ele, ao invés de se auto-beneficiar, né, vai se auto-prejudicar utilizando a medicação sem uma orientação correta. Estamos recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o Dr. Igor Pontes Vieira, clínico geral da Best Senior, batendo esse papo conosco aqui sobre saúde e tal. Doutor, explica pra gente por que alguns medicamentos são muito famosos, alguns que o pessoal, qualquer coisa, usa, né? Anti-inflamatório não, como é que é o nome? Dos medicamentos, por exemplo, para garganta. Você está com dor de garganta, usa nimesulida. Antibióticos. E antibióticos. Né? Por que não é recomendado, sem orientação médica, usar antibiótico para garganta, para dor de cabeça, você está com qualquer coisa, e daqui a um tempo passa a não fazer mais efeito? Por que isso acontece? Isso, vamos lá. Isso é um ponto muito relevante que você tocou, muito importante. Vamos lá. A utilização de antibióticos, né, eles são muito importantes em alguns casos, tá? Nem toda dor de garganta, nem toda crise de garganta é necessário que se utilize antibiótico, certo? E cada organismo, cada sistema tem um tipo de antibiótico que vai causar um benefício utilizando de maneira adequada, tá? Não é todo antibiótico que você pode usar, por exemplo, para infecção de garganta, não é todo antibiótico que você pode usar para uma infecção de pele, porque existem os antibióticos, eles vão combater aqueles agentes específicos, aquelas bactérias específicas. Então, se você utilizar um antibiótico para a garganta, no qual vai estar colonizado por um tipo de bactéria X, e você usar um antibiótico que vai combater um tipo de bactéria Y, não vai haver efeito. E com o uso frequente dos antibióticos, é como, a grosso modo, né, vamos falar aqui para todo mundo, uma linguagem mais abrangente, você vai acostumar as bactérias daquele antibiótico. E eles vão criando o quê? Resistência. É por isso que, por exemplo, na época da pandemia, nós tivemos antibióticos que, antes da pandemia, tinham um efeito excelente e, após a pandemia, muitos antibióticos começaram a sofrer resistência, devido às informações, voltamos àquele ponto que nós conversamos, né, de que as pessoas viam na internet... Na internet, que resolve, esse resolve, vou tomar até de precaução, né, para me precaver, sem sentir sintomas, né, sem ter nenhum tipo de sintomas. E isso, né, a grosso modo, é como se estivesse acostumando a bactéria, você criou uma resistência. Então, muitos antibióticos hoje em dia, que no período pré-pandemia, né, antes da pandemia, tinha um efeito muito positivo, por exemplo, para combater a infecção de garganta. Após a pandemia, você viu que esses antibióticos criaram resistência, passaram a não ter tanto efeito. E a gente passou, como a gente usa, né, no meio médico, escalonar, fazer outros antibióticos até mais fortes. Então, isso daí tem que ter muita atenção. Estou com a rinite aqui e tal, aí tomo uma... Eu estou dizendo o nome, viu, doutor? Tudo bem. Porque são os populares. Se tem a nimesulida para garganta, loratadina para crise de rinite. Isso. Aí a pessoa toma tem uma melhora, não toma mais. Então são dois erros aí, né? O principal é que não foi no médico para passar o remédio para sua altura, seu peso, tudo mais, Exato. Sua idade. E depois passou o sintoma, parou de tomar. É esse efeito que o senhor está dizendo? Quer dizer, a bactéria que está lá, em vez de ser destruída, foi mais forte, porque já sente agora o que é o efeito do remédio, e aí da próxima vez não dá mais jeito. Exato. Você já usou repetidas vezes, por mais que você acerte o tipo de antibiótico para aquele problema, né, para aquela doença, você acaba que usando de maneira desenfreada, em excesso, você acostuma as bactérias daquela região, né, que estão colonizando aquela região. E aí o antibiótico não vai fazer mais efeito. Por isso que, por exemplo, você tocou na questão de rinite. Nem toda rinite você precisa... A rinite ela evolui para sinusite. Aí sim, na grande maioria dos casos, a gente é necessário utilizar os antibióticos. Mas, por exemplo, quando o quadro se limita a uma rinite, a gente não precisa utilizar antibiótico. E muitas pessoas fazem o quê? Utilizam os antialérgicos, utilizam os anti-inflamatórios, os corticoides e já lançam mão do antibiótico de maneira precipitada. Podia ser um quadro de alto resolutivo, né? Ou então um quadro tratado apenas com sintomáticos, que a gente chama, né? De acordo com os sintomas, você usa uma medicação e o paciente
utilizando de maneira prévia o antibiótico sem ter nem indicação. Então, o paciente... Pior ainda, né? Exatamente. Só desastre aí. Exato. Aí ele vai acostumando, né, como a gente conversou anteriormente, né, de maneira até mais popular, ele vai criando essa resistência. Infelizmente, é um grande problema de saúde, né, de saúde pública, porque você vê um paciente que precisa depois, ele faz uso desenfreado, sem orientação médica, né, uso desenfreado de antibióticos. Se mais à frente ele precisar, por exemplo, de uma cirurgia e ele tiver internado e tiver adquirir uma infecção hospitalar, ele vai ter que usar um antibiótico cada vez mais potente, porque o corpo dele já está resistente àquele tipo de bactéria, né? Aquela classe de antibióticos. Então, a gente tem sempre que ter bastante cuidado. Isso é uma informação a nível de saúde para ser desenvolvida, né? Falada a toda a população. Doutor Igor Pontes Vieira, do Best Senior, conversando conosco. Muito obrigado por sua atenção, por ter vindo aqui bater esse papo, esclarecer tanta coisa, né, que a gente achava que era só chegar e não é assim. Muito obrigado por sua atenção, doutor Igor. Até uma próxima. Eu que agradeço, Thiago. Tenha uma boa tarde.